Querer ajudar e resolver é muito bonito, mas se for um cuidado sem atenção, então ele será no mínimo superficial, quase sempre equivocado e às vezes até nocivo. Naturalmente, a atenção em si não é meio caminho andado, nem mesmo o primeiro passo, mas somente uma pré-condição necessária ao cuidado. A atenção sem cuidado tornou-se um dos mais comuns caprichos complacentes das pessoas privilegiadas. A 20ª e última prática, dar o passo, é sobre essa celebração masturbatória da empatia pela empatia. Por isso, a premissa básica desse livro é que ambas precisam estar sempre juntas. Sem atenção, não há cuidado. Bom, eu vou ler vários trechos que eu fui sublinhando ao longo desse livro Atenção, não necessariamente na ordem cronológica, mas majoritariamente sim. E logo agora no começo eu queria falar do título do livro e ele explica isso no final, ele coloca um making of. E ele diz: a história desse livro que você acabou de ler, Atenção, tem início em julho de 2002, quando comecei a escrever uma série de ensaios chamada As Prisões, sobre as armadilhas cognitivas que construímos para nós mesmos. Liberdade e felicidade, dinheiro e trabalho, religião e sucesso, etc. Um pouco mais tarde, em março de 2003, criei um site especificamente para publicar esses ensaios. A recepção foi muito mais positiva do que eu poderia esperar, e venho desenvolvendo esse projeto desde então. Ao longo desses 17 anos de escrita profissional, 7 livros e diversos artigos publicados, o livro que ainda não consegui terminar foi justamente o mais pedido, o tal livro das prisões. Eu não conseguia terminá-lo porque o projeto em si transformou a pessoa que eu era. Ao me transformar, também se transformou. Originalmente, o objetivo dos ensaios sobre as prisões era mapear tudo aquilo que me prendia para que eu pudesse me livrar das minhas amarras e realizar o meu potencial. Ou seja, era um projeto intrinsecamente individualista e autocentrado, escrito por um homem egocêntrico e vaidoso, pensando apenas em sua própria liberdade. Mas não sei se foi a experiência de ser refugiado climático durante o furacão Katrina, ou se foram as aulas de humanas em universidades públicas, ou se foi somente o tempo, que quando não nos amadurece, nos mata. Mas o meu próprio projeto começou a me parecer adolescente e simplório, mesquinho e conformista. Então, em 2009, enquanto morava em Nova Orleans, desisti do projeto As Prisões. Comecei a praticar Zen num templo local e, no dia 3 de dezembro, publiquei em meu site pessoal o primeiro texto de uma nova série que chamei de Aulas de Empatia. Ao longo dos 10 anos seguintes, esses textos foram sendo escritos e desenvolvidos, reescritos e expandidos, até se transformarem no livro que você acabou de ler. A própria série mudou de nome diversas vezes. Em um primeiro momento, troquei aulas por exercícios. Quem sou eu para dar aulas de empatia? Depois troquei empatia por atenção. Empatia é passiva e paroquial demais, como falam na 20ª prática, dar o passo. Finalmente, troquei exercícios por práticas. Exercícios são atividades chatas que fazemos por obrigação. Práticas são atividades transformadoras que moldam nosso estilo de vida. Ele segue explicando um pouco o título de cada capítulo e como que ele foi mudando, como que ele mudou às vezes um detalhe ou não. Em um outro trecho no final ele fala um pouco dessa trilogia que ele está escrevendo, que na verdade ele só publicou 2 livros, o Outrofobia, que eu também falo aqui no podcast, ou no vídeo se você estiver assistindo, e o Atenção. E outrofobia é um termo que ele mesmo criou, que basicamente deveria designar todos os tipos de preconceito que a gente sente, racismo, machismo, transfobia, gordofobia, etc. Então ele fala aqui no final do livro que a outrofobia é o problema, a atenção é a ferramenta, o cuidado é a solução. Só por meio da atenção às outras pessoas saberemos como cuidar delas. Nenhum ato pode ser mais político e mais transformador do que enxergarmos e cuidarmos umas das outras. Cuidado sem atenção, porém, é no mínimo superficial, quase sempre equivocado e às vezes até nocivo. Já a atenção sem cuidado, a empatia sem ação efetiva, não passa de um capricho complacente de pessoas privilegiadas. Falar de ação política e de mudança social sem falar de atenção e de cuidado é inócuo, vazio, inconsequente. Falar de atenção e de cuidado sem falar de ação política e de mudança social é inócuo, vazio, conformista. Agir no mundo com atenção e cuidado é uma prioridade política, um gesto transformador, uma atitude revolucionária. Por isso, o livro Atenção pode ser resumido em uma única frase: sem atenção, não há cuidado. O que é então outrofobia? Bem, alguns dos maiores problemas sociopolíticos de nossa época, como o machismo e o racismo, a homofobia e a transfobia, o capacitismo e o etarismo, têm origem em uma rejeição fundamental ao outro, ou seja, a pessoa que é diferente, a pessoa que não sou eu. Em 2012, escrevendo principalmente sobre política, eu senti a falta de um termo guarda-chuva que me permitisse referir a todas essas aversões de uma vez só. Como não existia, inventei. Outrofobia. Rejeição, medo ou aversão ao outro. Termo genérico para abarcar diversos tipos de preconceito ao outro, como o machismo, racismo, homofobia, etc, etc. Mais tarde, em 2015, os meus melhores textos sobre o tema foram reunidos no livro Outrofobia. Um dos temas principais do livro era o privilégio. Afinal, o outro lado da moeda de qualquer outrofobia que oprime
é o privilégio que beneficia. Privilégio seria tudo aquilo que nos beneficia, mas não enxergamos, porque a nossa própria experiência de vida nos ensina a naturalizar e a normalizar. Do ponto de vista do homem, por exemplo, privilégio masculino é tudo aquilo que o beneficia, mas ele não vê justamente por ser homem, que está visivelmente ausente e dolorosamente palpável na vida das pessoas que não são. Ou seja, o privilégio masculino se manifesta, dentre muitas maneiras, na falta de atenção dos homens às opressões que sofrem as mulheres. E o mesmo vale para o privilégio branco, para o privilégio hétero e etc. E, se o privilégio é invisível por definição, então a única maneira de percebê-lo é se abrindo para as experiências e relatos das outras pessoas, das pessoas que o enxergam, das pessoas que sentem a dor da sua ausência, ouvindo-as e abraçando-as, aceitando-as e acolhendo-as, sem interpelar nem minimizar. Em outras palavras, dando a elas nossa atenção. E mais para frente ele diz: praticamos a atenção não como um autocuidado, mas como um ato político. Praticamos a atenção para lutar contra a outrofobia. Ele é bem claro quanto a esse ponto de que a prática da atenção não é uma coisa para você. Bem no comecinho do livro ele coloca isso. Desenvolvimento pessoal para quem? Hoje em dia, entre webinários de mindfulness e retiros de gurus, livros de autoajuda e palestra de lifestyle coaches, desenvolvimento pessoal tornou-se um mercado multibilionário. Qualquer desenvolvimento pessoal só faz sentido se nos transformar em pessoas melhores para as outras pessoas. Um verdadeiro desenvolvimento pessoal, menos egóico e menos autocentrado, nos possibilitaria desviar nossa atenção de nós mesmas e de nossos pequenos problemas e nos ensinaria a enxergar e ouvir, aceitar e acolher quem está à nossa volta. Nas estantes de autoajuda de livrarias de aeroporto é fácil encontrar títulos como Você merece conquistar a felicidade, dicas de oratória para executivos ocupados e meditação para empreendedores. Mas onde ficam os títulos como Você deve servir a sua comunidade, dicas de escutatórias para filhos carinhosos e meditação para cuidadores? Em outras palavras, onde está a estante de autoajuda? O mal é a falta de atenção. No nosso dia a dia, temos poucas oportunidades práticas de ativamente não estuprar e não roubar, não torturar e não cometer genocídio. Não matar não é uma decisão consciente que tomo todo dia e da qual posso ter orgulho. Somente não estuprar não faz de mim uma boa pessoa. Mas e se o mal for a falta de atenção? Os olhos cegos e os ouvidos moucos, o egocentrismo e o autocentramento. Talvez o mal seja um honesto pai de família que não enxerga nada à sua volta, que não vê sua esposa insatisfeita e desesperada, as filhas confusas e autodestrutivas, a sócia abrindo a garrafa de uísque cada vez mais cedo. O mal é arrancar Anne Frank do sótão, mas também pode ser cruzar todo dia pelo porteiro com o braço engessado e nunca perguntar, nunca se preocupar, nunca nem reparar. O mal é ser dono de uma fazenda com 200 pessoas escravizadas, mas também pode ser relaxar do dia longo de trabalho curtindo um filme, depois de um belo jantar feito por minha irmã, e nunca me passar pela cabeça que ela teve um dia igualmente longo. Ainda por cima fez o jantar e agora está sozinha tirando a mesa e lavando a louça, e ainda perdendo a chance de ver o filme. E se o mal for aquilo que sinceramente não me ocorre, que realmente não enxerguei, que juro que não ouvi, que não sei como fui esquecer? Ainda na introdução ele diz: por que praticar a atenção? É impossível ajudar ou servir, acolher ou abraçar, fazer nada de útil ou de positivo, enquanto nos colocamos acima, apartadas, melhores do que as outras pessoas. Qualquer ação social e política efetiva só pode acontecer entre pessoas que reconheçam, profunda e absolutamente, que estão no mesmo nível, que são iguais, que estão juntas. Quem se coloca acima de alguém já se colocou em uma posição de onde é impossível fazer qualquer coisa positiva com ou por ela. Nenhuma ignorância pode ser mais nociva para mim mesma, para outra pessoa, para o mundo, do que me considerar melhor, maior, apartada. Por isso, praticamos atenção não por nós mesmas, não para sermos pessoas melhores, mais respeitadas, mais produtivas, mais bem-sucedidas. Existem maneiras mais fáceis e mais eficientes de fazer tudo isso, mas para sermos pessoas melhores para as outras pessoas. Praticamos atenção não para vivermos vidas melhores, mas para que as pessoas que precisam conviver conosco vivam vidas melhores, para que não precisem conviver com pessoas irracíveis, mesquinhas, egocêntricas e defensivas. E ele segue desenvolvendo essa ideia de que a proposta de você dar mais atenção aos outros, de você se tornar uma pessoa melhor, é para você ajudar mais, é para você se tornar uma pessoa melhor para as outras pessoas. E um outro ponto que ele defende muito é que só dar o passo é o passo. Ele diz: naturalmente, a atenção em si não é meio caminho andado, nem mesmo o primeiro passo, mas somente uma pré-condição necessária ao cuidado.
A atenção sem cuidado tornou-se um dos mais comuns caprichos complacentes das pessoas privilegiadas. A 20ª e última prática a dar o passo é sobre essa celebração masturbatória da empatia pela empatia. Por isso, a premissa básica desse livro é que ambas precisam estar sempre juntas. Sem atenção, não há cuidado. Ainda na introdução ele diz: "O único dedo que aponto. Criei as práticas de atenção não porque me considero um guru intocável que conseguiu atingir um comportamento ilibado e agora está no alto da montanha pregando para as pobres coitadas lá embaixo que ainda não chegaram ao seu nível de iluminação. Pelo contrário, criei as práticas de atenção porque eu sou uma pessoa canalha, egoísta, vaidosa, ciumenta, mesquinha, acumuladora, gananciosa, consumista. E não quero ser. Eu quero ser outra pessoa. Estou falando a partir dos subterrâneos, do meio da multidão, como mais uma pessoa rota entre tantas esfarrapadas, sobre a batalha diária que travo comigo mesmo, todo dia, o dia todo, para ser uma pessoa menos superficial e menos conformista, menos reativa e menos vaidosa. Tudo que falo, cada palavra, sem exceção, é um dedo que aponto, antes de mais nada, para o meu próprio reflexo no espelho. Esse livro, mais que tudo, é para mim mesmo, uma tentativa de finalmente me tornar a pessoa que quero ser. Então, se a carapuça que costurei para mim também servir em vocês, podem se considerar bem-vindas." E ele fala muito que esse livro é um livro budista, ou pelo menos que esse livro nasceu da interação dele com o budismo, que é um livro político, é um livro religioso. A proposta das práticas é uma proposta na percepção dele religiosa. E até em podcast, em entrevista, várias vezes ele fala que é engraçado, que ele já viu em várias livrarias esse livro, às vezes na seção autoajuda, às vezes na seção de religião, em lugares diferentes, às vezes na seção para empresários, para, enfim, desenvolvimento pessoal e coisas assim. Mas ele entende que a postura dele, a relação dele com o budismo foi essencial para o nascimento desse livro. E ele fala sobre os 3 votos dos pacificadores Zen. Ao fundar a ordem, Mestre Burnie elaborou 3 votos. Praticar o não saber, abrindo mão de certezas prévias. Estar presente na alegria e no sofrimento, nunca virando o rosto. Agir amorosamente, de acordo com essas 2 posturas. O primeiro voto, praticar o não saber, abrindo mão de certezas prévias, não significa abandonar nossos conhecimentos, mas somente nosso apego a eles, por reconhecer que esse apego muitas vezes nos impede de perceber a realidade como ela é. E mais um trecho ainda na introdução que ele coloca que eu acho que é muito bacana, que é pensando em para quem é esse livro e por que ele foi escrito. Ele é muito claro e muito transparente nesse ponto. Ele diz: "Esse livro foi escrito por um privilegiado. Elaborei as práticas de atenção em resposta a problemas específicos da minha vida, personalidade e comportamento. Então, tento manter um olhar generoso, a segunda prática, porque sou egocêntrico. Acumular menos, a 15ª, porque sou consumista. Aceitar a realidade, a 12ª, porque sou mimado. Enquanto isso, na dura realidade lá fora, existem mulheres que sofrem múltiplas agressões de homens e não me passaria pela cabeça apontar para elas e dizer que deveriam manter um olhar generoso com seus agressores. Existem pessoas negras que sofrem racismo constante e não me passaria pela cabeça apontar para elas e dizer que deveriam aceitar a realidade de sua opressão. Existem pessoas que mal acabaram de sair da pobreza e possuem décadas de demanda reprimida e não me passaria pela cabeça apontar para elas e dizer que deveriam acumular menos. Nesse livro estou sempre falando apenas de minha própria experiência individual de pessoa privilegiada. Não quero convencer ninguém, não acho que ninguém deva seguir essas práticas. Cabe a cada pessoa leitora, se quiser, aplicá-las ou não em sua própria vida." Eu acho que aqui ele reitera aquele ponto que ele coloca mais atrás, que ele escreveu uma carapuça que serve para ele, que se servir para você, fique à vontade para usar. Então eu acho muito importante a pessoa dar o viés dela, mostrar como ela é parcial. Falar, olha, eu sou privilegiado assim, assim, assado. Eu acumulei muito na minha vida. E aí por isso que para mim faz sentido uma prática sobre acumular menos. Eu sou extremamente autocentrado. Então para mim faz sentido fazer um exercício de focar a atenção no outro. E eu sou muito mimado. Então faz sentido uma prática de aceitar a realidade. Mas ele entende que tem pessoas com situações muito diferentes. Ele quer deixar muito claro que, olha, se isso não se aplica ao seu caso, beleza, não faz essa prática. Eu estou passando os exercícios que funcionam para mim e as práticas que eu tento ser, como que eu faço para tentar ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Ele ainda coloca logo depois: nada nesse livro é fácil. Se fosse fácil, não valeria a pena ser pensado, ser desenvolvido, ser praticado. Fácil é viver como sempre vivemos. Canalhas, egoístas, vaidosas, ciumentas, mesquinhas, acumuladores, gananciosos, consumistas. Tudo nesse livro é difícil. Difícil é lutar contra nossos piores impulsos e resistir às tentações do caminho para, um dia, quem sabe, conseguirmos ser as pessoas que queremos ser.
Bom, o livro é dividido em 20 capítulos, 20 práticas que ele sugere. Eu não vou falar sobre todas elas, eu não sublinhei coisas em todos os capítulos, então os que eu não for falar especificamente, eu vou só dizer o nome da prática. Você pode, obviamente, pesquisar mais a fundo se interessar. A primeira delas é sustentar uma gratidão permanente. Então a prática é sobre fazer o exercício da gratidão, se lembrar das pessoas que fizeram tantas coisas por você e que permitiram que a sua vida seja como é, de diversas formas diferentes. A segunda prática, o segundo capítulo, é manter um olhar generoso. E aí ele diz: entender é possuir, aceitar é amar. Manter um olhar generoso não é um exercício intelectual para entendermos melhor umas às outras. Entender X nada mais é do que uma tentativa de simplificar X ao seu mais básico denominador comum, de modo a poder defini-lo e nomeá-lo e, assim, chegar à verdade sobre X. Mas esse processo de simplificação é redutor e autoritário. Lançamos nosso olhar sobre X, ignoramos inúmeros aspectos relevantes, entre parênteses. Praticamente qualquer objeto é mais complexo do que a sua explicação. Construímos uma narrativa explicativa baseada somente nos aspectos específicos sobre os quais decidimos nos concentrar e, por fim, lhe cravamos um rótulo cheio de autoridade, dizendo: a verdade sobre X é isso. A proposta das práticas de atenção é perceber, ver, ouvir e sentir as pessoas à nossa volta, não para melhor entendê-las, mas para melhor aceitá-las, de forma mais aberta, mais empática, mais generosa. Entender é um gesto de definição e posse, redução e controle. Aceitar é um gesto de amor e generosidade. E mais pra frente ele diz: somos macaquinhas de inventar justificativas para os nossos comportamentos. Quando fazemos tudo certo, o mundo precisa reconhecer isso e nos premiar, ou é muita injustiça. Quando agimos errado, é porque foi um lapso, uma fraqueza, uma exceção, e o mundo precisa reconhecer isso e nos entender, ou é muita injustiça. De um modo ou de outro, julgamos as outras pessoas por suas ações, mas queremos ser julgadas por nossas intenções. Eu gosto muito dessa frase, dessa reflexão, porque de fato foi uma que pelo menos me fez refletir bastante. Eu percebi como realmente, eu vivo a minha vida em primeira pessoa. Eu estou consciente dos meus pensamentos, das minhas intenções a todo momento. Então eu sei a pessoa boa que eu sou, entre aspas. Eu sei o que eu queria fazer. E quando eu faço algo bacana, algo legal, eu quero ser julgado pelas minhas ações. Eu quero que as pessoas percebam e pensem em mim coerente com isso. Mas quando eu tinha uma boa intenção e o resultado não é tão bom, eu quero que a pessoa saiba que não, calma aí, o resultado não foi tão bom, mas eu tinha boa intenção. Você não está aqui nos meus pensamentos para saber. Eu queria que as pessoas parassem para observar melhor a minha vida e que elas sejam mais atenciosas no julgamento comigo. No entanto, eu, do meu lado, julgo as outras pessoas só pelas ações dela. Eu não fico buscando tentar entender qual poderia ser a intenção de fato. E esse é um tipo de reflexão que eu acho que esse livro fomenta, que para mim tem muito valor. Um outro trecho mais à frente ele coloca: uma generosidade sem barganhas. Uma maneira de quebrar nosso autocentramento é tentar olhar para as outras pessoas com a mesma generosidade com a qual olhamos para nós mesmos. Se uma motorista nos corta agressivamente no trânsito, talvez seja uma pessoa terrível e malvada que dirige pela cidade cortando motoristas inocentes e atropelando os gatinhos. Mas, ao sentir os primeiros lampejos de raiva, é por isso que esse país não vai para frente. Também podemos escolher pensar que é uma pessoa incrível, mãe de 3 meninos lindos, ralando em 2 empregos, que acabou de descobrir que tem osteoporose. Enfim, ele segue criando cenários malucos. E ele diz depois: é verdade? É mentira? Ela pode tanto ser a malvada atropeladora de gatinhos, quanto a santa mãe cuidadora. Provavelmente jamais saberemos nada sobre suas ações, traumas e experiências, mas sabemos tudo sobre a nossa própria raiva, indignação e egoísmo. Nosso olhar generoso sobre aquela pessoa não vai influir nada em sua vida. Talvez apenas tenha o efeito de nos tornar pessoas menos raivosas, menos indignadas, menos egoístas. Então, como o capítulo é ter um olhar mais generoso, ele está falando que ter um olhar mais generoso muitas vezes pode nem afetar a outra pessoa, mas vai afetar você, como você se sente, como você fica depois de tomar uma fechada no trânsito, depois de ver alguém sendo grossa com você e algo assim. E ele faz um ponto mais pra frente que eu acho muito bacana, que é sobre a empatia acontecer na maioria das pessoas somente depois da gente reconhecer o outro, reconhecer no outro algo similar a gente. Ele diz: se estou no supermercado e a atendente no caixa é grossa comigo, talvez eu me ofenda, me irrite, queira responder na mesma moeda. Mas digamos que, confrontada com a minha grosseria, ela decida desabafar. Na verdade, já estava no seu 2º turno consecutivo de trabalho, evitando voltar para casa para não ter que encarar o marido abusivo, tendo que sorrir até mesmo para as clientes mais rudes e agressivas, como a última, que só faltou xingá-lo, e já pensando que, assim que for liberada, terá que correr à Santa Casa para visitar seu pai na UTI. Então, ao ouvir essa confidência,
ao adquirir esse conhecimento, ao sentir essa proximidade, minha empatia é finalmente ativada. Mas é só quando a pessoa se submete à minha exigência, entre parênteses, não articulada, mas bastante concreta, para que se explique. Só quando se oferece como réis suplicante diante do tribunal do meu julgamento que minha empatia é finalmente ativada. Enquanto a moça era apenas um outro ser humano cujo servilismo não atingiu minhas expectativas de filho da casa grande, ela não só não merecia empatia alguma, como ainda mereceu uma patada em resposta. E quem sabe, se eu tivesse um tempinho, uma reclamação à gerência. Quando ela, enfim, se torna uma pessoa que tem pai doente. Meu pai morreu de câncer, sei bem como é esse sofrimento. Ou que trabalha 2 turnos consecutivos. Fiz isso durante meu intercâmbio na Alemanha, sei bem como é essa dureza. Só então ela passa a ser merecedora da minha ó tão magnânima empatia. Mas de que vale essa empatia que só beneficia as pessoas mais próximas? Aquelas nas quais me vejo, que tiveram a sorte de passar por experiências análogas às minhas, que se sujeitaram à mercê do tribunal do meu discernimento. A ideia da prática da generosidade é que você seja generoso com todo mundo, sem ter que entender a pessoa, sem ela ter que se explicar para você. A gente deveria ser capaz de aceitar uma pessoa independentemente de qualquer outra coisa. E essa é a prática. Ele vai explicando como que, em geral, a gente tende a ter uma dificuldade muito grande com isso. A gente tende a, como ele exagera aqui, só aceitar a pessoa a partir do momento que ela se justifica, que ela se coloca como ré, suplicante no tribunal do meu julgamento. E aí mais pra frente ele fala de algumas outras práticas de como a gente pode optar por contar histórias assim. E aqui ele conta como que esse livro nasceu, das práticas de atenção, os encontros que ele realizou por muito tempo no Brasil inteiro. E esse encontro as pessoas basicamente iam conversar, contar casos, e ele sugeria, ele fazia alguns pedidos na forma das pessoas falarem. Então a ideia era dar atenção, então todo mundo que está ouvindo não deveria interromper e etc. Mas mesmo para a pessoa que está falando, o que ele dizia ser uma prática de generosidade era a generosidade de como que você fala de alguém na sua história. Então ele diz, vamos tentar não criticar mesmo quando a gente fala. E tem várias formas de criticar, né? Eu posso diretamente criticar, falar meu chefe que é um cara idiota, esquisito, escroto, parará. Mas tem muitas formas mais sutis. Ele diz, por exemplo, quando alguém fala, ela é uma mulher vaidosa. No mundo machista em que vivemos, chamar uma mulher de vaidosa pode concebivelmente ser encarado como uma crítica, como uma maneira de sugerir que ela é fútil, cabeça oca, promíscua, etc. Nessa prática, mesmo se a participante tiver certeza que a pessoa sendo descrita não se incomodaria de ser chamada de vaidosa, e entre parênteses, e sinceramente temos mesmo essa certeza sobre qualquer outra pessoa, convém evitar essa ou outras palavras que podem e são concebivelmente utilizadas como críticas. Também recomendo evitar conjunções adversativas, mas, entretanto, porém e afins. Por exemplo, nas 2 frases abaixo. Ela era perfeccionista e fazia seu trabalho muito bem. Segunda opção. Ela era perfeccionista, mas fazia seu trabalho muito bem. O mais somente por estar ali já transforma perfeccionista em crítica. Apesar da sua compulsão perfeccionista, mesmo assim, quem diria, ela ainda consegue superar essa falha de caráter e fazer um bom trabalho. Não é um exercício de criatividade falar. Ele é muito apegado às suas próprias opiniões. É a mesma coisa que dizer, ele é um mala chato e teimoso. Então ele segue dando alguns exemplos de como que muitas vezes sem perceber a gente consegue incluir críticas, a gente consegue passar uma visão sobre a pessoa que talvez não seja tão generosa e muito menos neutra. E ele sugere que a gente não faça isso. Uma outra colocação que ele faz é tentar não falar de si. Ele diz, a segunda regra para a pessoa participante é não incluir nada relativo a ela mesma ou à relação da pessoa sendo descrita com ela. Ela sempre me dava carona, ela roubava minha comida na geladeira. Admiro muito essa pessoa, foi minha orientadora, etc. A pessoa participante pode contar literalmente o que quiser sobre a pessoa sendo descrita, desde que não critique e nem se inclua na história, seja como observadora, seja como a pessoa com quem ela foi rude ou gentil. É tão comum pensarmos em nossa mãe como mãe, em nosso chefe como chefe, que às vezes esquecemos que essas pessoas existem e atuam, comem, transam de maneira completamente independente dessa máscara que vestem quando estão conosco. As outras pessoas são pessoas por si só. Não obstáculos ou apoios, amigas ou inimigas, sempre em relação a nós. E aqui tem um trecho que pelo menos para mim, foi extremamente filosófico, que eu gostei muito de ter lido, que ele diz, um caminho de terra no meio de uma floresta não é sujo, ele só é. O chão é o chão. Entretanto, se pisamos nele com o pé descalço, nosso pé fica sujo. Aquelas partículas de terra que não eram sujas quando estavam no chão, se transformam automaticamente em sujeira quando entram em contato com o nosso corpo. Uma sujeira da qual precisamos nos livrar, uma sujeira que precisamos lavar e purgar. Se não existisse o nosso pé, se não existissem seres humanos, não existiria sujeira. A terra seria só a terra. A sujeira do mundo somos nós. Assim como a sujeira do mundo somos nós, assim como, sem nosso pé,
A sujeira seria apenas terra. A dificuldade de minha relação com outra pessoa sou eu. Sem o eu para ser difícil, a outra pessoa não é uma pessoa difícil. Ela é só uma pessoa. Uma outra pessoa que não sou eu, que encerra um universo de vivências, emoções e memórias para sempre fora do meu alcance. As próximas 4 práticas eu, na verdade, não sublinhei nada, mas eu acho que o título da prática em si só já explica bastante coisa. A terceira é dar-se conta das pessoas. Depois, a quarta, ver na sua totalidade. A quinta, ser um espaço seguro. E a sexta, sobre cultivar o silêncio. Então tem um caminho, né, de você observar mais o outro a partir desse lugar de não conhecimento, de você buscar ver, entender e ser um espaço seguro, você tentar não atrapalhar a pessoa quando ela está falando, você tentar cada vez mais acolher. E também a sexta é cultivar o silêncio, para você criar espaço até em você e na sua vida para isso acontecer. Já a sétima é ouvir com atenção plena. E muitas delas são, na verdade, bem similares. É só que ele explora cada uma de uma forma ou por um caminho um pouquinho diferente. E ele escreve um trecho que me pegou bastante, onde ele fala que, basicamente, quando a gente usa uma desculpa do tipo, putz, cara, foi mal, eu esqueci disso de você, né? Eu não me lembrei. A gente tenta se justificar assim, a gente tenta se livrar da culpa por ter agido sem atenção com a pessoa. Mas o ponto é que o ato de você não lembrar já é a questão. Ele fala, quem presta atenção, lembra. Mas a distração que me fez esquecer não é o que me justifica, é o que me condena. Gostaria de poder dizer que eu sou uma pessoa boa, que tem uma péssima memória e é muito distraída. Mas não. Minha péssima memória e minha extrema distração são sintomas do meu profundo desinteresse por tudo o que não diga respeito a mim. Ele segue um pouquinho e diz: hoje em dia, quando reparo que estou usando minha falta de memória como justificativa para alguma distração, já sou um alerta em minha cabeça. Qualquer comportamento meu que precise ser justificado ou racionalizado já é, por definição, suspeito. Então aqui ele sugere uma coisa que, óbvio que ele dá um exemplo, vão ter casos e casos diferentes, vão ter exceções e milhões de outras coisas, mas simplesmente a ideia de que o que você esquece, o que você escolhe lembrar, seja uma decisão consciente ou inconsciente, já diz muito sobre você. Quando você não lembra o nome de uma pessoa, quando você não lembra o aniversário de alguém, quando você não lembra que fulano gosta disso ou desgosta daquilo, isso fala sobre você, o que você escolheu lembrar, o que você escolhe prestar atenção. Ele diz: não esqueça os nomes das editoras com quem tenho que fazer networking, ou o dinheiro que emprestei para amiga, o endereço do moço com quem flertei na praia. Eu esqueço de lavar a louça. Puxa, fiquei distraído com o filme, agora já lavou, amanhã eu ajudo. Ou de assinar o livro de ouro dos porteiros. Putz, com essa correria de Natal, nem lembrei, mas tudo bem, ano que vem eu dou em dobro. De responder o e-mail da amiga que pediu minha ajuda. Caramba, ficou perdido na caixa. Mas tudo bem, na minha cabeça eu sempre me absolvo. Afinal, sou o protagonista do filme da minha vida, e tudo que eu faço sempre se justifica. Isso me fez refletir bastante. Eu sinceramente ainda acho que, de fato, existem momentos em que a falta de atenção é natural. A gente presta atenção em outras coisas no dia a dia. Mas eu comecei a aceitar cada vez mais que sim, né? Se eu esqueci de assinar o livro de ouro do porteiro, é porque eu não estou dando tanta atenção para ele, é porque eu não estou dando tanta importância para ele. Às vezes eu esqueço coisas sobre mim. Eu esqueci de marcar o meu dentista. E tudo bem, quer dizer que eu não estou dando atenção para essa área da minha vida. Mas tem alguma outra que eu estou dando atenção. Então, notar para onde a sua atenção está indo naturalmente e usar esse indicador, esse marcador de o que você esquece, o que você não lembra, o que você deixa passar sem perceber, pode ser uma reflexão que eu acho que é bem valiosa também. E aí no final ele fala sobre o poder da interrupção. Não interromper talvez seja a parte mais fundamental e mais difícil dessa prática. No máximo, se a pessoa precisa de estímulos, sorrimos, balançamos a cabeça, fazemos o aham. Caso seja necessário para confirmar e apoiar, articulamos perguntas curtas ou parafraseamos o que disse. As interrupções, ou mesmo a possibilidade de interrupções, moldam e corrompem totalmente a nossa fala. Quando falamos com a certeza de que não seremos interrompidas, falamos melhor, com menos pressa, sem tantas barreiras, com mais tranquilidade. Ou seja, falamos também com atenção plena. A ideia de você conseguir fazer essa prática da escutatória é isso, é criar um ambiente mais acolhedor. Então é saber não interromper, é saber ouvir a pessoa com atenção plena, não se colocar na história, não ficar tentando fazer analogias a você o tempo todo. É ser uma ouvinte melhor, por assim dizer. E tudo que ele fala, ele coloca isso também no começo do livro, que ele sempre opta por usar o gênero feminino como o principal, como a norma. A não ser que ele esteja falando algo especificamente de um homem, ele vai sempre usar os exemplos como nós mesmas, né? A pessoa leitora e coisas assim. A oitava prática é praticar o não conhecimento. Vidas não são equações para resolvermos. Quando uma pessoa escuta um problema e já corre para aconselhar, o que ela está dizendo na verdade é: você achava que tinha um problema só porque ainda não tinha falado comigo. Senta aí
e prepare-se para beber as soluções que vão jorrar da minha fonte de sabedoria. E eu acho que essa prática é particularmente interessante, provavelmente para a maioria das pessoas que leem esse livro, que assistem esse vídeo ou ouvem esse podcast. A 8ª prática é praticar o não conhecimento. Ele diz: mesmo que tenhamos sucesso na hercúlea tarefa de ouvir as outras pessoas com atenção plena, e aqui todas as outras práticas anteriores nos levam a esse ponto, né? Então, mesmo que a gente consiga isso, muitas vezes fracassamos no próximo passo: não tratar suas vidas como um problema a ser resolvido. Ao cultivar o não conhecimento, perdemos aquela profunda certeza na propriedade dos nossos conselhos. Então, em vez de julgar e opinar, podemos simplesmente aceitar e acolher. Nos meus encontros, a parte mais importante é a escutatória. As pessoas contam suas histórias de vida e as outras escutam, com atenção plena e sem interromper. Quando a narradora termina, é hora de interagir com sua história. Só peço que as participantes se abstenham de 1. Contar um caso equivalente que aconteceu com elas ou com pessoas conhecidas. Menina, meu tio foi assaltado desse mesmo jeito. 2. Dizer o que a narradora deveria ter feito. Você não devia ter reagido, tá louco? 3. Dizer o que teriam feito no lugar da narradora. Se fosse comigo, eu virava a mão na cara. Ocasionalmente, algumas das pessoas participantes questionam as regras. Não pode falar nada? É para falar o quê? Mas contar um caso equivalente, dizer o que a pessoa deveria ter feito ou o que você teria feito, não são as únicas formas de interação com uma pessoa que acabou de abrir sua intimidade para nós. São apenas as maneiras mais comuns, mais rasas, mais egóicas de interagirmos com os relatos das outras pessoas. São apenas 3 diferentes maneiras de pegarmos uma história de outra pessoa e transformá-la em uma história sobre nós, sobre a nossa vida e nossos valores, sobre o nosso julgamento e nossas opiniões. O objetivo da 8ª prática de atenção é justamente quebrar esse comportamento e promover interações menos rasas, menos egóicas. Pois de nada adianta a escutatória se ela for apenas o período de silêncio antes da imposição de todas as nossas certezas, opiniões e preconceitos sobre a pessoa que se abriu para nós. Quando digo isso, entretanto, costuma surgir uma nova objeção. Não pode aconselhar? Não pode ajudar? Temos que nos omitir? E se a pessoa pedir conselho? E se ela quiser saber o que eu faria, o que eu acho que deveria ter feito? Antes que desistam, conto a historinha a seguir. Alessandra, publicitária, 34 anos, veio desabafar comigo. Minha chefe está uma pilha de nervos essa semana. Todas as pessoas do escritório estão tensas e estressadas. Aí hoje, de repente, na frente da equipe, ela desancou meu último relatório e me chamou de idiota para baixo. E agora? O que eu faço? Muitas vezes pedimos conselhos não para saber o que devemos fazer, mas para validar as decisões que já tomamos. Nem que essa decisão tenha sido tomada apenas em um nível ainda não consciente. Nesse caso, Alessandra aparentemente queria minha bênção para mandar sua chefa merda se demitir desse emprego. Caso sua decisão fosse outra teria sido sua história. Digamos que ela tivesse me contado o seguinte: lembra aquela chefa de quem te contei? Que foi a primeira a me dar uma chance quando eu ainda nem tinha um currículo? Que me promoveu várias vezes dentro dessa agência? Pois é, descobriu que o marido está com câncer na semana passada e está uma pilha, dando patada em todo mundo. Hoje, por exemplo, me desancou na frente da minha equipe toda, a maior humilhação da minha vida. O que você acha que eu devo fazer? Quem conta essa história está em busca de outro tipo de validação, um outro tipo de resposta. Fica assim não, perdoa sua chefa, ela tá nervosa, daqui a pouco com certeza vai pedir desculpa. Todas as colegas sabem que ela tá uma pilha, blá blá blá. Não existe mensagem sem contexto. Ao narrar uma história, escolhemos não só os fatos que vamos contar e os que vamos omitir, mas escolhemos também para quem vamos contar esses fatos. No meu caso, autor de uma série de ensaios chamada As Prisões, incluindo aí a prisão-trabalho, as pessoas, em geral, esperam que o meu conselho seja uma variação de larga essa vida, sai do emprego, vai fazer o que te faz feliz, etc. Nunca é. Então, quando precisam de alguém que valide sua decisão de sair de seus empregos, a tendência é escolherem contar suas histórias para mim. E não, por exemplo, para a prima, que trabalha em um banco público há 20 anos. Muitas vezes pulamos de amiga em amiga, recontando o mesmo conto e aumentando vários pontos, até finalmente encontrarmos alguém que valide nossa decisão prévia. Vidas não são equações para resolvermos. Quando uma pessoa escuta um problema e já corre para aconselhar, o que ela está dizendo na verdade é: você achava que tinha um problema só porque ainda não tinha falado comigo. Senta aí e prepare-se para beber as soluções que vão jorrar da minha fonte de sabedoria. Então o Alex tem esse jeito de criar uns exageros, criar uns exemplos super que no final deixam bem clara a ideia. É muito simples, né? De fato, talvez a gente não pensasse assim, ou não tivesse essa clareza toda quando vem uma vontade de aconselhar, né? Eu não me coloco nesse pedestal todo. Mas no fundo é isso que está se passando, mesmo que numa intensidade menor. Então a proposta dele é que, de novo,
não para todo mundo e nem sempre, mas para a maioria das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, a gente tende a ser pessoas que gostam de aconselhar, que até tem bons conselhos, que leu bons livros e que tem o que falar. E a prática da escutatória é para tentar criar essa nova camada de calma, de só ouvir a pessoa. Pode haver sim o espaço do conselho mais para frente, mas para ele não ser tão automático, tão instintivo de você querer dizer para o outro o que fazer, dizer o que você faria, que você tomar a história dele para você e colocar, né, transformar isso numa viagem egóica de alguma forma. É sobre isso que o livro vai constantemente falando, sobre como ter atenção para o outro. E na maioria dos casos, o que ele propõe é basicamente você estar presente e acolher, sem tentar entender, sem tentar interromper, sem tentar aconselhar. Se vier o momento do conselho, ele pode até acontecer, mas esse não é o foco e para muita gente esse é um instinto, essa é uma vontade que vem. Então colocar um freio nisso pode ser bem interessante. Ele fala aqui no final: quando nos sentimos tentadas a subir no atraente pedestal do conhecimento para assim distribuir sábios conselhos à pobre ralé lá embaixo, podemos apelar para um truque mental semelhante: listar nossas dúvidas, visualizar nossas lacunas, corporificar nossa ignorância. E no final: e de qualquer modo, mesmo que consigamos refrear nossos impulsos intrusivos e egóicos, será sempre uma vitória efêmera. Na próxima frase, na próxima interação, na próxima pessoa, no próximo pedido de conselho, zera tudo e precisaremos mais uma vez conscientemente, ativamente, habitar o não conhecimento. Eu achei essa prática em particular muito valiosa e algo que eu tenho bastante dificuldade em colocar em prática, mas eu gosto da tentativa. Realmente eu percebo que muitas interações minhas ficaram melhores com o tempo, porque eu me lembro dessa prática, porque eu faço o esforço de tentar lembrar e tentar, em alguns momentos pelo menos, conseguir isso. O nono exercício, a nona prática é abraçar a não certeza, desinstalando programas ruins. Ele diz: quando nos tornamos pessoas adultas, nossa mente é como um computador que veio de fábrica com vários programas pré-instalados. Não é nem que todos esses programas sejam lixo, mas também não é que sejam bons só porque foram instalados por pessoas em quem teoricamente confiamos, mães, professoras, amigas, etc. Ou porque tem o aval da tradição e do costume. Só nós podemos ser as juízas de quais programas queremos que rodem em nosso próprio computador, escolhidos de acordo com nossas necessidades, personalizados para o nosso uso pessoal. Não precisamos viver nossas vidas no modo default de fábrica. Esse conceito ele vai desenvolver bastante em vários artigos dele. A ideia, como ele coloca, né, em outro momento dos textos, as prisões, são as prisões cognitivas. São esses algoritmos que estão rodando na nossa cabeça sem que a gente perceba. E a lógica da prisão, que ele explica, é uma prisão mental, uma prisão conceitual. Então, por exemplo, para uma pessoa, a prisão monogamia não é a pessoa que vive um relacionamento monogâmico, mas é a pessoa que vive um relacionamento monogâmico sem cogitar, sem saber, sem conceber que pode existir outra possibilidade. Então, quando você não tem nenhuma outra opção para escolher, aquilo não é uma opção. Você não está livre, você não está livremente escolhendo aquilo. Você simplesmente está vivendo um script pré-definido pela sociedade. A partir do momento que você entende que existem outras opções e você escolhe fazer aquilo, aí tudo bem, aí você não está mais na prisão. Ele fala a mesma coisa da prisão-trabalho, ou seja, para muitas pessoas existe uma pressão tão grande para ela sair do colégio, né, ir para a faculdade, conseguir um trabalho e viver nesse trabalho e fazer de tudo para seguir e crescer lá porque ela precisa do emprego, porque que ele fala, cara, isso é uma prisão. A partir do momento que a pessoa concebe a hipótese dela talvez não trabalhar tanto ou não trabalhar e ter uma vida com menos consumo, que pode ter uma vida péssima na opinião de uma pessoa, ou pode ser completamente diferente, ou pode ser algo que ela não decida. Mas a partir do momento que ela entende que existem outras opções, isso deixa de ser uma prisão. Então acho que esse capítulo ele resume aqui algumas coisas, mas basicamente esse tema vai ser muito bem desenvolvido por ele em outros textos. E no final desse capítulo ele fala uma coisa que eu achei, de novo, bem bacana. Interferir é sempre uma difícil decisão política. Será que a outra pessoa está destruindo mesmo sua vida ou não? Se estiver destruindo sua vida, até que ponto ela tem esse direito e precisamos respeitar, e até que ponto temos o direito e obrigação de interferir? Onde termina a omissão e começa a invasão? Essas são questões políticas que encaramos todos os dias, tanto em nossas relações humanas quanto em nossas relações diplomáticas. Cada vez que estoura uma guerra civil ou acontece um massacre genocida, a comunidade internacional enfrenta o mesmo dilema moral que qualquer pessoa diante do relacionamento abusivo de uma amiga. A resposta nunca é fácil, nunca é simples. Quem acha que é, provavelmente está se enganando. Ou vai ver estou errado. As leis que aplicamos umas contra as outras.
Nossa sociedade é governada por uma tirânica ditadora, constantemente julgando, criticando, oprimindo todas as suas súditas. É ela que decide que ninguém pode namorar 14 anos sem casar e que toda mulher casada deve ter bebê. Que temos que ser pessoas heterossexuais, monogâmicas, religiosas, que precisamos ter casa própria, automóvel na garagem, emprego em tempo integral. Essa tirana, entretanto, não possui existência concreta. Ela não tem como fisicamente impor sua vontade contra nós. Para exercer sua opressão, ela precisa converter suas súditas oprimidas em opressoras policiais do senso comum, ao mesmo tempo vítimas e algozes, eternamente julgando e condenando umas às outras, sempre implementando suas regras, seus julgamentos, suas leis. A 10ª prática de atenção é conscientemente deixarmos de trabalhar para a polícia secreta dessa tirana. Então, nesse capítulo, ele fala como que todo mundo acaba, sem querer, dando opiniões não solicitadas às outras pessoas, fazendo comentários, às vezes simplesmente para quebrar o silêncio, simplesmente porque é o nosso padrão cultural, que no final carregam um peso muito maior, e é isso que ele tenta avisar, é isso que ele tenta demonstrar. Esse comentário que poderia ser tido como algo muito comum, simplesmente uma educação, quando você encontra uma pessoa que talvez está casada há um tempo, fala, putz, e aí, né, o filhinho vai vir quando? Quando que você vai ter bebê? Quando vocês vão engravidar? Isso pode ser uma forma de pressão, pode ser uma forma de você estar exercendo a sua opinião. Então a 10ª prática é como você não fazer isso, ou pelo menos você se tornar consciente de o que você está fazendo quando você fala coisas assim para as outras pessoas. Ele diz, reconhecer o direito das outras pessoas de viverem livres da opressão de nossas opiniões invasivas também é uma maneira de agir politicamente no mundo. Um exercício escrito que pode ajudar a manter um diário de opiniões, com 2 listas lado a lado. Na primeira, enumeramos todas as opiniões que tivemos sobre a vida de outras pessoas e que normalmente teríamos articulado, mas que conseguimos não articular. Na segunda lista, enumeramos todas as opiniões não solicitadas que recebemos sobre nossa vida, opiniões que já não teríamos verbalizado. Em ambos os casos, as páginas se enchem rapidamente. A 11ª prática é sobre abdicar do debate. Eu não coloquei nada muito particular, ele só sugere que a gente evite essa postura extremamente combativa de tentar vencer o outro, de tentar sempre dominar pela argumentação e abdicar dessa postura. A 12ª prática é aceitar a realidade. Ele fala sobre como ele viajou muito, que ser um bom hóspede muitas vezes é a culminação das práticas de atenção. E ele aprendeu muito se colocando nessa posição, porque muitos fãs, muitas pessoas leitoras dos textos dele acabavam convidando para ficar na casa delas. E ele falou que ser hóspede nessas condições foi meio que uma forma de colocar em prática tudo que ele vinha escrevendo sobre empatia, sobre atenção. Ele diz, na caixa de ferramenta mental que utilizamos para solucionar os problemas da vida, temos ferramentas de confronto, de conciliação e de conserto. Lá no fundo da caixa, porém, raramente nos lembramos de uma das ferramentas mais menosprezadas, aceitar a realidade e nos adaptar a ela. Ser uma boa hóspede é praticamente uma antologia das práticas de atenção. Estar presente com nossas anfitriãs de maneira aberta e acolhedora, manter um olhar generoso para com elas, quase sempre tão diferente de nós, ver em totalidade suas casas, seus objetos, suas regras, ouvir com atenção plena suas histórias e suas vivências, desapegar do eu, de nossas vontades e de nossas manias, do nosso jeito certo de agir, praticar o não conhecimento e nunca presumir nada sobre elas ou sobre como as suas casas funcionam, exercer a não opinião sobre sua intimidade e sobre suas regras. Ser uma boa hóspede, em suma, é aceitar a realidade e deixar de ser a constante, sempre uma das mais complexas práticas de atenção. E ele explica mais esse ponto mais à frente. Ele diz, todas presumem que somos uma constante e o universo variável. Afinal, nunca ter gostado, jamais vir a gostar de ruído é uma parte permanente e imutável da essência primordial de Francisco. Então ele está falando de uma pessoa, né? O Francisco que odeia o barulho do vizinho, que está incomodado com isso. E ele vai dizer que essa pessoa sempre percebeu a si mesmo, ou sempre percebeu esse quesito dele como algo imutável, né? Isso foi sempre algo imutável da essência primordial de Francisco. Diante da enormidade desse fato, naturalmente, só lhe resta mudar o mundo. Mas uma quinta solução para o problema de Francisco seria modificar-se.
Quinta, porque ele sugere 4 primeiras soluções para se a pessoa tem um problema. Então ele diz, se tem um vizinho barulhento, a caixa mental de ferramentas do Francisco pode ser modificar a fonte do barulho, né? Então ele pode processar a pessoa que está fazendo barulho. 2, ele pode modificar o quanto barulho entra, botar uma janela anti-ruído, coisa assim. 3, ele pode modificar o quanto barulho entra no seu ouvido, botar um protetor auricular. 4, modificar sua proximidade, então ele pode se afastar, sair de casa, viajar. Então ele vai dizendo isso, mas ele fala, tem uma quinta opção, que é modificar-se. Se transformar no tipo de pessoa que não se incomoda com esses ruídos. Vivemos em uma sociedade tão egocêntrica e autocentrada que raramente ocorre à maioria das pessoas que uma maneira de resolver qualquer problema é escolhendo tornar-se o tipo de pessoa para quem aquele problema não é um problema. E ele desenvolve mais para frente, ele diz: a 12ª prática de atenção é apenas dar-se conta da existência da opção de não sermos sempre os sujeitos, de não sermos sempre as constantes, de aceitarmos a realidade como ela é. Ao considerar possíveis soluções para um dilema, podemos nos perguntar: de que maneira poderíamos resolver essa questão nos tornando o tipo de pessoa para quem esse problema não é um problema? Como boiar até que a correnteza se dissipe? Muitas vezes, talvez, na maioria das vezes, não será a melhor solução, mas agora ao menos sabemos que existe, está lá, em nossa caixinha de ferramentas. Realmente, pelo menos para mim, na maioria dos casos eu não considerava essa solução, né? Então, se tem um vizinho barulhento me incomodando, fazendo uma festa, fazendo muito barulho, eu conseguiria pensar em várias soluções. Tipo isso que ele fala, vou tentar diminuir o barulho, vou sair de casa, vou reclamar, vou tentar solucionar de algum jeito. Mas muitas vezes eu realmente nem concebia a possibilidade de eu me tornar a pessoa que não se incomoda com barulho. E ele não sugere que isso é fácil, nem que simplesmente porque eu quero, eu vou estalar os dedos e isso vai acontecer. Mas que essa é uma possibilidade. Eu posso começar a percorrer a jornada para me tornar essa pessoa. Nem sempre vai ser o caso, mas é uma coisa possível, né? Ele fala muito das viagens dele, como ele é hóspede. Então ele diz, se tem um hóspede que fala pra caramba, quer conversar muito, e eu não gosto de conversar, ok, eu posso ter várias soluções. Mas uma delas é eu buscar me tornar o tipo de pessoa que gosta mais de conversar, ou gosta mais de ouvir, ou que consegue fazer isso por mais tempo. Então, é uma prática bem diferente do que a gente está acostumado. Pelo menos para mim foi uma boa novidade. A 13ª prática é visualizar o privilégio. Sermos pessoas privilegiadas não faz de nós as vilãs, as monstras, as inimigas. Não significa que somos culpadas pelos crimes da nossa sociedade outrofóbica. Mas significa que, como beneficiárias desses crimes, temos a responsabilidade de nos tornar parte da solução e não do problema. Nunca teremos tido outras vidas que não as nossas. Um homem jamais saberá como é a sensação de ter um encontro romântico, às vezes até com um conhecido, às vezes dentro da própria casa, e temer ser estuprado. Uma pessoa heterossexual jamais saberá como é a sensação de descobrir em si mesma os primeiros desejos sexuais e perceber que não são por pessoas do mesmo sexo. Uma pessoa branca jamais saberá como é a sensação de ser constantemente parada pela polícia e tratada como criminosa só por causa da cor da sua pele. Não podemos estalar os dedos e nos transformar no que não somos. Mas não precisamos ser mulheres para lutar contra o machismo, nem pessoas negras para lutar contra o racismo. Não é necessário sofrer algo na pele para ter empatia por quem sofre. É possível transcendermos nossa outrofobia, nossa criação, nosso passado, nossa classe social, nosso gênero, nossos preconceitos. Podemos ser maiores que as nossas caixinhas. O baralho viciado. Nossa sociedade não se organizou sozinha, nem caiu pronta do céu. Foi organizada por muitos homens, ênfase em homens, ao longo de muitos séculos e obedece em larga medida aos interesses de quem a organizou. Interesses muitas vezes conflitantes e contraditórios, pois a sociedade é fruto não de uma conspiração a portas fechadas, mas de um longo processo social e político. No caso do Brasil, nossa sociedade foi engendrada por uma elite machista, classista, hierarquizada, racista, paternalista, hipócrita e autoritária. E continuamos funcionando de acordo com esse paradigma outrofóbico até hoje, mesmo que sob o verniz da democracia e do Estado de Direito. Então, se todas as pessoas brasileiras magicamente deixarem de ser outrofóbicas, mas as estruturas e instituições permanecerem inalteradas, essa nossa hipotética sociedade, sem machistas e sem racistas, continuará intrinsecamente machista e racista, e marcada pela mais profunda outrofobia, pela mais crônica desigualdade racial e de gênero. O baralho que herdamos já está viciado para beneficiar sempre um tipo específico de jogador. Não basta que os jogadores beneficiados simplesmente não trapaceiem, pois mesmo assim
vão continuar magicamente ganhando todas as partidas. É necessário trocar de baralho. Esse parágrafo, esse texto inteiro, na verdade está na íntegra no livro Outrofobia, que ele desenvolve mais esse assunto, mas eu acho que realmente faz muito sentido ele colocar aqui, encaixa muito bem. E ele ainda segue dizendo: se o privilégio é invisível por definição, a única maneira de percebê-lo é se abrindo para as experiências e relatos das pessoas que o enxergam, das pessoas que sentem a dor da sua ausência. Por isso, quando uma outra pessoa estiver relatando preconceitos que nunca sofremos e nunca sofreremos, a única reação aceitável é ouvir e acolher. A 14ª prática é habitar outra pessoa. Ele fala: a outra pessoa deve ser tratada não como eu gostaria de ser tratada, mas como ela merece, precisa, deseja ser tratada. E como vamos saber como essa tal outra pessoa merece, precisa, deseja ser tratada? O primeiro passo é sair de mim mesma e deixar de me usar como parâmetro normativo do comportamento humano. Essa é a parte fácil. Depois, preciso abrir os olhos e os ouvidos, na verdade, o corpo inteiro, e reconhecer que existem outras pessoas no mundo, todas bem diferentes de mim, e que o único jeito de perceber o quão diferentes elas são é enxergando-as, escutando-as, conhecendo-as, com atenção plena e empatia verdadeira. Empatia é estar dentro de outra pessoa, sentir o que ela sente, pensar o que ela pensa. Empatia vem do grego em mais patos, sentimento. Ou seja, é um penetrar, uma jornada. Entrar em outra pessoa é como visitar um país estrangeiro. Temos que passar pela imigração e pela alfândega, caminhando com cuidado, de pergunta em pergunta, de sentimento em sentimento. E a cada passo, vamos exercitando todas as práticas de atenção, tentando manter um olhar generoso e ver na sua totalidade essa pessoa. Cultivamos o silêncio para poder ouvi-la com atenção plena. Nossa postura de não conhecimento e de não certeza nos leva a abraçar a não opinião e a aceitar a realidade. Assim como não dá para conhecer uma época sem conhecer sua história, não dá para conhecer uma pessoa sem conhecer sua vida. A 15ª prática é acumular menos, e como ele diz, né, isso é uma prática feita para ele, a carapuça servir para você, você está muito convidado a utilizar. Então ele fala que ele já foi uma criança rica e que teve muitas coisas e que passar a ter menos coisa foi tirando um peso muito grande, até porque se você não tem carro, você não precisa se preocupar com IPVA e com gastar mais dinheiro com outras coisas e tudo mais. Uma frase que eu achei muito bem escrita, ele diz: o tamanho de qualquer mala de viagem é diretamente proporcional ao medo da pessoa que está viajando. E aí mais pra frente ele fala: eu vivia com medo, sempre travado no passado, sempre receoso do futuro. Passava meus dias cuidando da minha coleção de objetos do passado, entre parênteses, sem ele o que seria do meu passado, das minhas memórias, da minha história, e da minha coleção de objetos do futuro, entre parênteses, sem ele o que seria do meu futuro, das minhas potenciais necessidades. Espanava e arrumava, cuidava e catalogava, o verdadeiro zelador de um museu-prisão inteiramente dedicado aos meus próprios medos. Enquanto isso, minha vida verdadeira acontecendo ao vivo e no presente, em Technicolor e Dolby Surround, passava por mim quase despercebida. Com obrigações assim tão absorventes, como poderia prestar atenção às pessoas à minha volta? Então ele está dizendo como que ser uma pessoa com muitos pertences, que a grande maioria ou eram coisas do passado que tinha uma memória afetiva, ou coisas que ele guardava só por causa de um medo do que pode acontecer mais pra frente, né? E se eu vier a precisar desse terno, então eu não posso me desfazer dele. E que como foi importante para ele ir se desfazendo disso e vendo como isso foi criando mais espaço para ele colocar o outro, para ele dar atenção pro outro. Uma frase que é bem famosa dele, que está aqui também um trecho mais à frente, ele diz: foi bom enquanto durou. Tudo é bom enquanto dura. Nada dura. E um outro trecho que eu acho que resume bem esse capítulo, ele conta uma história dele. Ele fala: há 10 anos minha amiga perguntou: por quê? Por que viver assim? Demorei 1 década para encontrar uma resposta satisfatória. Porque acumular menos me permitiu ser uma pessoa menos medrosa e mais atenta, menos defensiva e mais generosa. Se a minha atenção não está sendo monopolizada pelo museu dos meus medos, então estou livre para melhor acolher e abraçar, ouvir e aceitar as pessoas à minha volta. A 16ª prática, reconhecer a morte. Se situações de escassez concentram nossa atenção, a abundância ilusória leva ao seu desperdício. E no final do capítulo ele diz: somente as minhas ações são os meus pertences verdadeiros. Não posso fugir às suas consequências. Minhas ações são o chão que fazem o meu caminho. Então a ideia de você reconhecer mais a morte é um conceito
que está presente em diversas religiões e certamente no budismo, e ele fala disso no sentido de que, ok, ela está vindo e tudo que eu tenho são minhas ações. Isso facilita você se desapegar das coisas, você praticar talvez o não conhecimento e todas as outras práticas que estão ali. É uma forma, é quase que uma filosofia, uma visão diferente de mundo. Você está consciente de que vai acabar e que o melhor que você faz é cuidar do outro, o melhor que você faz é dirigir sua atenção para aquilo que realmente importa. A 17ª prática é o estar presente. Ele diz: nosso maior algoz somos nós mesmos. Se uma colega de trabalho me ofendeu hoje à tarde no escritório, essa foi uma ação dela sobre mim. E mais dia menos dia, ela vai pagar o preço. Afinal, ela me fez sofrer. Mas se hoje à noite, fritando na cama sozinha com meus pensamentos, ainda estou remoendo esse insulto e mastigando essa ofensa, então é uma ação minha sobre mim mesma e o preço já estou pagando agora, em tempo real. Eu estou me fazendo sofrer. Mesmo em um universo tão cruel e tão aleatório, meu maior algoz quase sempre sou eu mesma. Meus pensamentos obsessivos, minha mente desordenada, meu apego à minha identidade. Eu sublinhei esse trecho porque ele realmente é muito marcante para mim e eu acho que é algo que eu e talvez diversas outras pessoas devemos nos lembrar com mais frequência. Se uma coisa acontece e uma pessoa me trata mal, de fato, esse é o karma dela, essa é a atitude dela. Agora, quando eu fico remoendo esse assunto, né, o que me faz, as simulações que eu fico criando na minha cabeça do que eu poderia ter dito e como eu fico revivendo essa raiva e alimentando ela dentro de mim, isso sou eu sendo meu próprio algoz, sou eu criando minha própria realidade sofrida e incômoda. Eu gostei muito de como ele colocou isso, um exemplo simples que defende muito bem essa ideia. Mais à frente ele coloca: nosso passado, nossa história, nossos traumas, tudo que fez de nós essas pessoas únicas que somos, e nosso futuro, nossa sonhada aposentadoria, nosso temido câncer, tudo que ainda nos vai acontecer, são tão autoevidentemente relevantes, fundamentais, definidores que, na comparação, o presente torna-se um detalhe inconsequente, uma firula desimportante, um capricho tolo. Entretanto, só o presente existe. Todo o resto é invenção nossa, sempre criando narrativas cada vez mais elaboradas para nos permitir fazer sentido de nossas vidas. O presente é tudo o que realmente temos. No hoje é sempre hoje, no agora é sempre agora. No passado nem sempre existi, no futuro em breve não existirei. No presente estou sempre vivo, sempre existindo, sempre aqui. O aqui e agora é um eterno para sempre, o para sempre é um eterno aqui e agora. E aí nesse capítulo ele fala sobre a importância da meditação ou da proposta da meditação, de você buscar cada vez mais habitar o presente, de como a gente costuma ficar ou demasiadamente no futuro ou demasiadamente no passado, e o objetivo da prática é a gente exercitar cada vez mais, estar presente, especialmente para você poder estar presente para o outro. Praticamos atenção para observar essa falha acontecendo ao vivo dentro de nós. E sobre a necessidade de estar presente ou a dificuldade que é, o desafio que é estar presente, ele fala num trecho. Por que meditar em grupo? Não somos pessoas cronicamente distraídas por causa de nossos celulares e da internet. Pelo contrário, inventamos os celulares e a internet, do jeito como são hoje, por causa de nossa distração crônica constitutiva. A meditação não é uma técnica milenar presente em quase todas as culturas desde o início dos tempos, porque resolve um problema surgido em 2007. O Buda, assim como você e eu, nasceu em um mundo onde a meditação já era ancestral e, um dia, ele também decidiu sentar, aprender, praticar. Somos, desde sempre, provavelmente para sempre, macaquinhas enlouquecidas, estressadas, obsessivas. Meditamos porque queremos deixar de ser. Eu acho muito interessante isso que ele coloca. O exemplo que ele dá de 2007 é porque é o surgimento do iPhone, mas ele fala que poderia ser qualquer outra data. Mas ele diz que ele nota muitas pessoas falando como que hoje em dia a gente está muito desatento, etc. Ele fala, cara, não, essa é a natureza humana. A gente está há milênios com isso. Por isso que a meditação surgiu e é uma constante em quase todas as sociedades, em diversos pontos. E ele fala que o Buda, porque ele está falando muitas vezes de exemplos budistas, foi uma das pessoas que decidiu em algum momento praticar isso, sentar e estar mais presente. E é uma prática que ele também sugere que a gente faça. A 18ª prática é o desapegar do eu. Nossa consciência é formada por um contínuo de experiências ao qual damos um nome. Por razões práticas, faz sentido distinguir uma pessoa da outra. Tudo é contingente. Somos pessoas únicas não porque temos uma pretensa essência metafísica, o eu, qualitativamente diferente da essência metafísica das outras entidades que não são o meu eu, mas sim porque surgimos a partir de condições únicas e de circunstâncias irrepetíveis. Se o nosso eu tivesse uma essência, então nossa natureza não poderia mudar nunca. O fato do nosso eu ser vazio de existência intrínseca é justamente o que nos permite a liberdade de nos reconstruir, recriar
reinventar. Bem mais à frente, nossa mão não é alheia à fome do nosso estômago, porque ambos reconhecem fazer parte do mesmo todo. Mas somos alheia à fome da pessoa que está ali na calçada, porque não nos reconhecemos como parte do mesmo todo que ela. A desordem existencial devastadora da nossa civilização é ver na fome, no sofrimento, na angústia da outra pessoa um problema alheio a nós. Todas sofremos da síndrome da pessoa alheia. Quando finalmente enxergamos a miragem do eu, cuidar das outras pessoas se torna tão natural quanto a mão que automaticamente estanca o sangue da perna, que pertence ao mesmo corpo que ela. A questão não é se eu existo, é claro que eu existo, mas sim que o meu eu não existe dessa maneira essencial e transcendental como sinto que ele existe, no centro do universo que gira ao seu redor, observando tudo sempre a partir da sua própria perspectiva. Então esse é talvez o capítulo mais filosófico, onde ele vai discorrer sobre essas ideias budistas de o que é o eu e como que eu posso fazer ele desaparecer e coisas assim, ou por que eu deveria fazer e se eu deveria fazer ou não, ou enfim, N pontos sobre esse conceito de identidade. E num trecho final ele diz: desapegar do eu não é deixar de se amar. O nosso eu só sabe amar a si próprio. Ele foi criado e treinado para premiar quem lhe possa ser útil e punir quem lhe pode ser incômodo. Por isso não existe como servir e ajudar as outras pessoas a partir de uma perspectiva egóica. O eu não consegue ser desinteressado, porque nós o inventamos para perseguir nossos pretensos interesses a todo custo. É só isso que ele sabe fazer. Quando o eu ajuda, ele ajuda para parecer uma pessoa boa, para conseguir reconhecimento, para aumentar seu cacife, para ser feliz. Tudo sempre girando em torno de si mesmo, de seus interesses, de suas necessidades. Um eu não tem como ajudar ninguém, não tem como ser útil à sua comunidade. Mas, se nos desapegamos da ilusão do eu e percebemos que estamos juntas, então podemos nos ajudar a nós todas, de igual para igual, no mesmo nível. As práticas de atenção se reforçam umas às outras. Na 17ª prática, estar presente, aprendemos que tudo passa. Nossa dor e nossa alegria, nosso êxtase e nosso luto, nossa vida e nosso sol. Mas se não tivermos nos desapegados do nosso eu, a 18ª prática, essa percepção pode nos tornar ainda mais egoístas. E mais à frente, desapegar do nosso eu não nos impede de militar em causas sociais ou de lutar para transformar a realidade. Pelo contrário, ao eliminar a importância excessiva que damos a nós mesmas em relação às outras pessoas, o nosso potencial de engajamento político é finalmente desbloqueado, realizado, magnificado. Nós não estamos dentro do nosso corpo olhando para fora. Nós somos o universo olhando para si mesmo. Não estamos aqui e o universo ali. Nós somos o que o universo está fazendo agora. A 19ª prática é escolher agir com cuidado. Ele diz: se afirmamos amar espinafre, mas nunca compramos espinafre, nunca colocamos espinafre no prato e quando o prato vem com espinafre não comemos, então não amamos espinafre. Talvez até sinceramente acreditemos que amamos, talvez até queiramos amar, mas não amamos, pelo menos ainda não. Aquilo que fazemos, não comer espinafre, importa mais do que aquilo que falamos, amo espinafre. E aí nesse capítulo ele fala como que de fato a gente muitas vezes se engana, a gente gostaria de ser uma coisa, mas nossas ações falam muito mais alto do que qualquer coisa que a gente possa dizer para os outros ou pensar ou gostaria de acreditar. Ele diz mais para frente: posso até não ter escolhido ser quem sou, mas eu escolho agir como eu ajo. O que importa é o que fazemos. Por isso, poucos conselhos são mais canalhas do que seja você mesma. A maioria dos problemas do mundo veio de pessoas que estavam simplesmente sendo elas mesmas. Mais importante do que sermos nós mesmas é sermos quem queremos ser. Todas as forças do universo nos impelem a nos conformar, a aceitar as regras do mundo, a ceder, a nos moldar. Ser a pessoa que queremos ser é uma luta diária, surda, interna, contra nossos próprios preconceitos, nossas mesquinharias, nossos egoísmos. Ser quem queremos ser é o mínimo que devemos a nós mesmas. Se não somos nem isso, então não somos nada. Decidir ser uma pessoa mais empática, mais atenciosa, mais cuidadosa, entretanto, é fácil. Ser, de fato, essa pessoa todos os dias, sistematicamente, é muito mais difícil. Essa é a 19ª prática. E a 20ª e última prática é dar o passo. A única coisa que conta como primeiro passo é efetivamente dar o primeiro passo. Saber que dar o primeiro passo é importantíssimo não é dar o primeiro passo. Pelo contrário, quase sempre é uma maneira de não dar passo algum. Sem compreender a diferença entre aquilo que acontece dentro de nós, sentir, reconhecer, pensar, e aquilo que efetivamente fazemos no mundo, lutar, dar passos, etc., jamais transformaremos a realidade.
E aí então ele dá esse exemplo de uma pessoa que a diferença entre comprar os ingredientes para fazer o bolo e fazer o bolo. Não adianta nada você ir no mercado, comprar ovo, farinha e tal, e falar, vai ter bolo, postar e tudo mais, se você não faz o bolo. Então o primeiro passo é o primeiro passo. Porque eu acho que ele viu em vários momentos e várias conversas com muitas pessoas essa ideia que muita gente tem, esse conceito de que eu já estou fazendo alguma coisa, porque eu estou me familiarizando com o conceito de racismo, porque eu estou entendendo que o machismo não é tão legal, eu estou percebendo dentro de mim como que eu poderia mudar, eu sinto que eu já estou num movimento, que eu já estou fazendo alguma coisa. E o que ele diz é não. É uma diferença muito grande entre o que acontece dentro de você e o que acontece fora. Então se você acha que internamente você está mudando e tal, beleza, isso não é o primeiro passo. Isso são talvez as pré-condições para o primeiro passo, podem ser importantes, mas só o primeiro passo é o primeiro passo. Ele diz mais à frente: reconhecer privilégios, cultivar empatia, despertar consciência são excelentes chavões para colocarmos em cima de fotos de pôr do sol e ganharmos biscoito na internet. Mas falta fazer o bolo. Sentirmos tudo isso e não fazermos nada é tão patético, tão inútil, tão ridículo quanto comprarmos os ingredientes e postar a foto. Vai ter bolo. E nunca fazer o bolo. Só um passo é um passo. Ter consciência não é algo para se gabar. É um privilégio que traz consigo responsabilidades. Todas as práticas, as 20 práticas, elas têm uma ordem que faz sentido e idealmente como ele explica, Cada prática facilita a próxima e todas elas trabalham em conjunto. Eu sugiro muito que você leia esse livro. Obviamente que ouvir isso aqui não vai substituir a leitura do livro. Ele tem vários exemplos muito bons. A escrita dele é muito agradável de você se ler. Tem muita gente que fala que ler livro do Alex Castro é meio que receber um tapa na cara, Porque ele fala uns exemplos, ele dá umas cutucadas, mas eu acho que ele promove reflexões muito valiosas. E se ele gera um incômodo, é porque é um incômodo talvez importante de se ter. Você deveria talvez refletir um pouco mais e, ok, onde que isso pega em mim? Por que isso está me incomodando? Enfim, hoje eu falei sobre o livro Atenção, do Alex Castro, e eu te vejo no próximo episódio.